sua Bíblia. Peça a Deus para falar com o seu coração. Eu nada sou sem ti. Vai orando aí, pedindo a Deus que fale contigo através dessa palavra. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Espírito Santo, meu Deus e nosso Pai, fale conosco através dessa palavra, meu Deus. Fale ao nosso coração. Diga: Senhor, me dá entendimento desta palavra. Fale no meu coração, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode ler a palavra? 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito de quem? O Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Glória a Deus. Vamos repetir isso aqui, vamos ler de novo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Levante a mão direita e diga: eu recebo, Senhor, esta palavra, pois ela é poderosa. Sairei daqui hoje com muitas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem quer muitas bênçãos? E a maior bênção de todas Deus lhe entrega, que é a presença dele. A Bíblia diz que nós não temos conosco um espírito deste mundo. Qual é o espírito deste mundo? Porque há o espírito de Deus e o espírito de quem? Do diabo, o espírito do mundo, né? Que é o espírito do diabo. Não está errado não, o espírito do mundo é o espírito do diabo, né? Ou é o espírito de Deus que está em nós, como diz aqui a palavra, nós temos recebido, não é o espírito do mundo. Irmãos, quando a pessoa, né, ela tem com ela, você tem com você, contigo aí, em nome de Jesus, o Espírito de Deus, você crê que Deus faz coisas extraordinárias e o impossível Deus faz acontecer na tua vida. Glória a Deus. Você crê nisso ou não? Mas a Bíblia está dizendo que há esses dois espíritos. O espírito do mundo, que é o espírito do mal, né? Ele faz com que a pessoa que tem ele viva derrotada, viva fracassada, viva sempre cabisbaixa, viva sempre triste, viva sempre derrotada, viva sempre com os maus pensamentos, viva sempre na incredulidade, e etc, etc e tal. O espírito do mundo é isso, ele faz isso com a pessoa. Mas ele está dizendo, olhe bem para o seu irmão e diga aí, que em ti está o Espírito de Deus. Diga assim: em ti está o Espírito de Deus. Amém ou não? Então, o que o Espírito de Deus ele faz? Ele faz o contrário do espírito do mundo. Ele faz você crer que a vitória é certa. Ele faz você ficar na fé. Quando alguém chega assim para você e diz assim: olha, não tem jeito, não tem condições, aí vem o Espírito de Deus que está em você ou não está? Está ou não está em você? Então esse Espírito de Deus, ele faz você entender que a vitória é sua em nome de Jesus. Então o Espírito de Deus é diferente do espírito do mal. O Espírito de Deus, ele declara na nossa vida, ele testifica em nós que nós somos, por causa do sacrifício de Jesus, nós somos mais do que vencedores, que a vitória já é nossa, que nós não podemos ficar se lamentando por nada, pessoal. Você pode até ficar triste, né? Você pode até ficar um tempo triste, mas o Espírito de Deus que está contigo, ele levanta você, ele vai dar a vitória para você.
No tempo certo, é claro, porque com Deus não é uma mágica, né? Não é uma mágica, não é assim, ó, né? Não é assim não. Não é de uma hora para outra, mas dia a dia Deus te fortalece pela presença dEle. Ele guarda você, Ele faz você crer que Ele está contigo. Quer dizer, Ele quer que nós conheçamos, olha, o versículo 12 ainda, bem no final. Olha porque o Espírito de Deus está em nós, olha para que Ele é. Para que conheçamos o que, igreja? O que por Deus nos foi dado. Então, o que foi dado por Deus? Vamos entender isso. O que Deus nos deu? Quando Jesus morreu lá assim, ó, né? Quando ele abriu ali os seus braços, morreu, o prego entrou num lado, na mão, entrou na outra, nos 2 pés, foi furado assim, né? Do lado dele, saiu água e sangue, a Bíblia fala, para purificar as nossas vidas. O que ele fez com isso? De graça. É o quê? De graça. Não precisa pagar nada. É de graça, gratuitamente. Então, esse Espírito de Deus, ele faz com que nós venhamos conhecer, ou seja, entender, ficarmos sabendo os direitos que nós temos espirituais da parte de Deus. Então, isso que ele traz sobre nós é extraordinário. E aí você não vai mais perder a batalha. Você pode até perder uma luta, né? Ou não é verdade? Mas lá no final, ainda quando a luta parecia perdida, aí vem o Espírito dele e dá vitória para você. Levanta você, em nome de Jesus. Agora, meu irmão, é como diz aquele louvor que a gente estava cantando, né? Tem uma parte que diz assim, que a gente já deve começar a agradecer a Ele. Agradecer a Ele, porque Deus ele já está fazendo acontecer, né? E aquele outro que fala assim, aleluia, porque a luta continua. Nós não cantamos isso aí, esses dias aí atrás, não foi? E cantamos agora, a luta continua. A luta continua. Então, ele diz assim ainda continuando, o Espírito foi dado, ele está em você, né? E ele diz ainda assim, ó, o 13, 1 Coríntios 2, 13, diz assim, ó, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem, igreja? Isso, pelo Espírito Santo. Então quer dizer, nós estamos sendo instruídos pela palavra de Deus, uma palavra poderosa que está vindo através do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito de Deus, como nós acabamos de falar, é diferente do Espírito do mundo. O Espírito do mundo põe a pessoa para baixo, é ou não é verdade? Você fala uma coisa para a pessoa fala, ixi, vai dar certo não. Mas o Espírito de Deus, o que é isso, rapaz? Está amarrado isso aí, em nome de Jesus. Não vai dar certo mesmo não, já deu. Né? O Espírito de Deus é assim. Vê a oportunidade na dificuldade, onde não tem possibilidade, onde não tem condição, e você tem que ser assim, nós temos que ser assim. Então ele diz aí, disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo, olha só pessoal, coisas espirituais com... Então nós podemos ver que podemos conferir coisas espirituais com espirituais, quer dizer, e carnais com carnais. Sabe o que isso significa? Olhe bem para cá. Você tem que analisar tudo que acontece na sua vida e separar o que é espiritual e o que é carnal, o que é humano. O que é espiritual, aí você separa. Meu Deus, o que é carnal? O que é o físico, humano? Aí você separa. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Conferindo, né, analisando coisas espirituais com coisas espirituais. Agora é aquela coisa que diz a palavra de Deus, a gente vai ler mais na frente, que existem, olha, existem 3 tipos de homens, 3 tipos de pessoas. A Bíblia está dizendo aqui, a gente já vai ler. Existe a pessoa carnal, ela não entra na igreja. A pessoa carnal não entra, porque ela não crê, ela é blasfemadora. Então essa pessoa não vai ter na igreja, a pessoa carnal. Existe o segundo tipo de pessoa, a pessoa natural. Existe a pessoa natural. Esta pessoa entra na igreja, só que tudo para ela é natural. Ela não acredita também em nada.
ela não acredita que ela vai ser curada, não acredita que Deus vai abrir porta. Ela está na igreja porque ela gosta, ela gosta de cantar o louvor, ela gosta de orar, ela chora também, né? E faz tudo que a pessoa, o terceiro tipo de pessoa espiritual faz. Faz quase tudo que a pessoa espiritual faz. Então quer dizer, existe o homem, vamos lá igreja, o homem carnal, diga o homem carnal, natural e espiritual. Ou seja, o carnal não tem dentro da igreja. Vocês estão entendendo, pessoal? Mas esses dois aqui, natural e espiritual, tem. O natural não acredita que Deus vai curar, que Deus vai se manifestar. E não acredita também que coisas espirituais acontecem. Não está cheio de crente assim? Não acredita. Não acredita que Deus pode quebrar a macumba. Não acredita que Deus pode quebrar, arrancar a inveja, quebrar todo o olho gordo, arrancar a destruição do mal. Não acredita. Não, o homem natural não crê que ele, apresentando a fidelidade dele, o dízimo, a oferta, ele vai receber abundância. Não crê. O homem natural não crê em nada. Só naquilo que o coração do ser humano, naturalmente falando, aceita. Mas o homem espiritual, ele crê em tudo que Deus fala. Ele acredita nas promessas de Deus. Tem alguém espiritual aqui nessa manhã ou não? Glória. Tem alguém ou não tem, igreja? Então quer dizer, o homem espiritual, ele confere. Final do versículo 13 aí está falando, conferindo coisas espirituais com coisas que são também o quê? Espirituais. Ou seja, o homem espiritual, ele raciocina, porque a fé, pessoal, não é um sentimento. A fé não é um sentimento, a fé vem a partir do Espírito de Deus, que vem sobre a nossa cabeça, e no nosso coração nós cremos também. Então quer dizer, o homem que é espiritual, o crente, o cristão que está na igreja, e ele está em espírito, e a Bíblia diz que, lá em João assim, que nós devemos adorar, que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem como em espírito, e que seja verdade, em espírito e em verdade. Então, quer dizer, o homem espiritual faz isso, adora a Deus em espírito e em verdade, busca a Deus de todo o seu coração. O pensamento não está posto, por que eu não conquistei isso? Também não importa, porque eu não conquistei até agora. O maior de tudo eu já tenho comigo. É como nós estávamos falando ontem, né? Nós estávamos aqui com todos que trabalham na obra de Deus, os pastores também. Nós estávamos aqui orando em favor de todos vocês e da obra de Deus, amém? E é como nós estávamos falando sobre exatamente isso aqui, que quando a pessoa ela entende que desse mundo não leva nada, a não ser a sua salvação, amém, igreja? Aí você leva. Então, quando a pessoa ela está buscando a Deus em espírito, em verdade, ela é espiritual completamente, verdadeiramente falando, ela é de fato e de verdade um cristão, uma cristã espiritual, ela entende por que a luta está demorando. E também não interessa se está demorando ou se está vindo rápido. Quem é espiritual suporta esperar o tempo que Deus quiser que ela espere. Aguarda Deus se manifestar. Mas quem não é espiritual sai da igreja, se afasta da fé, volta para o mundo, fala mal dos outros. Quem não é espiritual é assim, pessoal. Mas quem é espiritual é diferente. Amém, igreja viva? Quem é espiritual é diferente. Eu passei um tempo por uma igreja e a maioria daquelas pessoas falava assim: o senhor estava lá, irmão Manuel, naquela igreja. Você também, vocês, né? Lá no Rosa de França. Muitas pessoas, o povo da noite, né? Porque de manhã era um povo diferente e à noite era outras pessoas que parece que eram duas igrejas. De manhã era uma igreja, à noite era outra igreja. Era um povo diferente, né? Não era como muita igreja. O povo que é de manhã tem a fé do povo que vai à noite ou que vai à tarde. Mas naquela igreja era completamente terrível.
Era terrível, porque era um povo de manhã, povo na fé, buscando a Deus, e à noite já não era assim. E aí teve gente que falava assim para mim: pastor, posso conversar com o senhor, porque o senhor é um homem espiritual. Oxe, eu não estava entendendo porque esse tipo de conversa, quase todo mundo chegava para falar comigo assim: o senhor é um homem espiritual. Aí depois foi que eu vim entender, porque os outros pastores, alguns não eram espiritual, não mostrava, a pessoa não via, né? E na verdade não era o pastor principal que fazia, era outros que faziam no culto da noite. Então por isso que a igreja era uma desgraça, me perdoe a expressão, daquele jeito à noite. E aí Deus foi melhorando aos poucos, melhorou um pouco lá. Mudou a vida de algumas pessoas. Bom, quem quer mudar, muda, é ou não é verdade, gente? Quem não quer, não muda. Mas enfim, pessoal, o homem espiritual, ele é uma pessoa completamente diferente. Então a Bíblia diz aqui, ó, vamos ler o que diz aqui sobre o homem natural, o 14, né? Ele vai falar desses dois que tem dentro da igreja, ó. Ora, o homem natural não aceita o que, igreja? Não aceita. A pessoa natural não aceita. Não aceita, pessoal. Não entende. E o que é isso, pastor? Veja como a pessoa que ela é natural, ela tem uma cabeça meia desagradável aos olhos de Deus. Ela passa um mês na igreja, 2, 3, 4, 5, eu não estou vencendo, eu vou sair da igreja. A pessoa que ela é natural é assim, mas a pessoa que é espiritual, ela aceita as coisas do Espírito, ela entende que tudo tem um tempo determinado, e não é o que a Bíblia diz? Tudo tem o seu tempo determinado. Quem é espiritual crê nisso. Bom, tudo tem seu tempo, minha hora não chegou, mas vai chegar, eu estou na fé. Veja a situação, a vida de Caleb. Josué 14:6 está dizendo sobre ele. Ele era tão espiritual, tão em espírito servia a Deus, juntamente com Josué, que ele creu que pudessem passar 200 anos, 500 anos, mas antes dele morrer, Deus ia cumprir o que havia falado para ele. E ele ficou esperando, e Deus fez acontecer. Então a mesma coisa, pessoal, espero que Deus está prometendo para você, porque quem prometeu, a Bíblia diz, quem prometeu é fiel para cumprir. Quem fez a promessa vai cumprir na sua vida. Aplaude a Ele bem forte, igreja. Ele vai cumprir na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E Ele fará acontecer grandes maravilhas para te abençoar no nome do Senhor Jesus, para abençoar a tua casa, tua família. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, ó, o 14 ainda, né? O homem natural, de onde a gente parou. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. Não entra na cabeça dele. É uma loucura. E não pode, veja bem, não pode entendê-las, porque elas se discernem aonde? São coisas espirituais. Está vendo? Por isso que não entende. Então, cada um de nós aqui, sendo homens e mulheres espirituais, jamais nos afastaremos da presença de Deus. Custe o que custar, passe o tempo que passar, haja o que houver, para sempre você fica firme com Jesus. Porque você compreende, o natural não entende. O homem natural não compreende. Não compreende o que Deus está fazendo, o projeto. Vê a vida de José. Deus mostrou o sonho, ele teve aquele sonho, no outro dia, apanhou, foi amarrado, foi jogado no buraco, foi tirado do buraco, foi vendido, caminhou pelo deserto, foi revendido no Egito. Como que pode? Mas como era uma pessoa espiritual, estou crendo em Deus. Eu estou crendo em Deus. Eu estou esperando Deus. Quem é espiritual entende o projeto de Deus. Deus tem um projeto grande na sua vida, em nome de Jesus. É extraordinário o projeto de Deus em nossa vida. Irmãos, às vezes você não está entendendo, porque tem algumas pessoas aí da sua casa
que o coração dele está duro, não tenho nada aqui para mostrar como está tão duro, né? Mas está tão duro, espere em Deus. Deus vai cumprir a promessa dele. Aí você diz assim, não pensa talvez, ou fala, cuidado se você fala. Situações da tua vida que estão tão difíceis, mas você não está de pé? Está ou não está? Talvez está assim, cai, mas não cai, é ou não é? Mas você está de pé. Então Deus quer que você continue de pé. Deus está com você, Deus quer que você continue de pé. Então quem não é espiritual, quem é um homem natural dentro da igreja, nunca vai entender o projeto que Deus tem. Uma hora vai sair da igreja. Mas quem é espiritual, meu irmão, haja o que houver, custe o que custar, tua vida só tem alegria, como diz o ditado popular, só tem graça se for com Deus, né? Só é completa se estiver com Deus. Tanto é que muitas das vezes a pessoa é forçada a faltar na igreja, ou então quando a pessoa viaja, né? Tem um pessoal que viajou mês passado e voltou e falou assim, pastor, eu estava sentindo tanta falta da igreja, né? Quer dizer, falta de Jesus, né? A pessoa fala assim, falta da igreja. Não é a igreja, é o ambiente, é a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a pessoa ela é espiritual. A pessoa está em espírito na presença de Deus. Glória a Deus, igreja. Diz assim o versículo 15. Vamos falar do homem espiritual, olha só. Porém o homem espiritual, ele julga, né, todas as coisas. Ou seja, a Bíblia diz... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz assim, julgai todas as coisas e retende, né, pega para você aquilo que é bom. Pega para você aquilo que é bom. Analise tudo e pegue para você aquilo que é bom para você. E aqui ele está dizendo que o homem espiritual, ele julga tudo. Esse julgar tudo é uma análise, tá? A pessoa não é julgar, você não vai para o céu. Ela vai, ela não vai. Ninguém aqui mais vai. Só 2 pessoas vão para o céu, né? Não é esse julgamento. Esse é o julgamento de Deus. Mas é o julgamento de nós analisarmos, né? Analisarmos. Aí ele diz assim, mas ele mesmo, final do versículo 15, não é julgado por ninguém. Diga glória a Deus. Você sabe por quê? Porque quem julga ele é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está com você. É a presença de Deus. Glória a Deus, igreja. Antes da gente encerrar, vamos ver algo aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 31. É um pouquinho atrás, tá, pessoal? Você volta aí umas 10 páginas no máximo, e eu creio que já vai estar aí em Romanos, né? É o livro anterior aí, o livro de Coríntios. Está bem perto aí. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. O homem espiritual, ele suporta as batalhas e vence todas elas. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que está aliançada com Deus, está fundamentada na rocha verdadeira. E essa pessoa tem que ser eu e vocês. Amém, igreja? Temos que ser nós temos que estar aliançados com Deus. Diz assim, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Vamos lá, se Deus é por nós, tem como alguém ser contra? Alguém pode até se levantar contra, mas não vai fazer nada, porque quem está com você é Deus. Então ele está dizendo, se Deus é por nós, é por mim, é por nós, é por todos nós, quem será contra nós? Você não vê que o diabo se levanta sempre? Mas ele cai por terra. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora é aquela coisa, alguém pode te afastar de Deus ou não? Pode ou não pode? Mas tem pessoas que estão sendo afastadas de Deus por alguma coisa. Sabe por quê? Porque esqueceu de ser a pessoa espiritual. O homem espiritual, ele está firmado na presença de Deus. E nada consegue atingi-lo. Lembrando, tem lutas, tem luta, tem batalha, tem batalha. É difícil, mas quem está no controle da situação é Deus.
E Deus faz você vencer. Diz assim, 32. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus, ele pede por nós, né? Diante de Deus, juntamente com o Espírito Santo. Quem nos separará do amor de Cristo? Alguém pode, pessoal? É uma pergunta que aqui está escrito na Bíblia, né? Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem pode separar você do amor dele? Né? Quem é que vai separar? Mas todo aquele que está fraco na fé, alguma coisa consegue separar. Consegue afastar a pessoa. É ou não é verdade? Consegue, porque a pessoa não tem aliança com Deus. E quando não se tem uma aliança com Deus, se perde batalha facilmente. Porque não vai compreender aquilo que é um projeto de Deus na vida da pessoa. Por exemplo, o obreiro ou o pastor, aqueles que trabalham na obra de Deus, aqueles que não estão em espírito, ou que não trabalham na obra de Deus em espírito, se for pelo homem natural, na primeira implicância, naturalmente falando, na primeira dificuldade, vai deixar de ser um pastor ou um obreiro. Sabe por quê? Porque vai achar que é uma implicância do pastor. Não vai entender que tem coisas que tem que acontecer e que a pessoa tem que ouvir. Não é verdade, pessoal? A mesma coisa quando se trata da vida espiritual de qualquer um de nós. Então, quando a pessoa não está na fé, não está no Espírito, ela acaba se afastando da presença de Deus. E ele está perguntando: quem pode separar você do amor de Jesus Cristo, da presença de Deus? Quem poderá? Nada pode separar, se nós formos espirituais, estivermos firmados na presença de Deus. Nada nem ninguém, teus pecados não podem te separar de Deus, o mal não pode separar você de Deus, tuas lutas não podem te separar de Deus, os erros não podem te separar de Deus, porque quem te justifica é o poder de Deus. Continuando, para a gente encerrar aqui, 35 ainda diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será, ele pergunta assim, será tribulação? Hein, pessoal, será tribulação? É a tribulação que vai te afastar de Jesus? Ou a angústia? A angústia vai? Que aqui está escrito, a angústia e a perseguição. Alguém está te perseguindo no trabalho, vai te separar do amor de Jesus? Você vai deixar Jesus por causa do trabalho? É melhor deixar o trabalho por causa de Jesus, ele dá outro melhor para você. Muito melhor. Glória a Deus, glorifique a Ele. Muito melhor. Nada pode te separar do amor de Cristo. Aí ele pergunta outra coisa assim, e a fome? A fome pode? Ele diz assim: será que a fome pode? Ou seja, eu quero prosperar. Eu não consegui trocar de carro, vou sair da igreja. Está amarrado. Amém, pessoal? Eu não estou tendo aquele dinheiro que eu queria ter, então eu não vou devolver dízimo e dar oferta mais não. Não quero saber mais não. E aí? Tem pessoas que se afastam, sabia, por causa disso? Uma certa feita, um homem, tem um pastor amigo meu que estava numa cidade, aqui em São Paulo, e um rapaz estava passando na igreja e deu uma oferta. Esse homem levou R$1.000 de oferta na igreja. Aí ele deu um cheque de R$1.000 para ajudar a obra de Deus. Olha o que ele faz. Ele falou assim: o pastor orou, determinou, né, a oração da fé, para que Deus viesse o prosperar, que a Bíblia fala 100 vezes mais. E o pastor orou. E aquele homem naquele dia não recebeu 100 vezes mais. Ele voltou na igreja. Isso é verdade, tá, pessoal? Não é história não. Isso aconteceu.
lá em Guararema. Foi Guararema que aconteceu. Ele voltou na igreja e falou assim para o pastor: eu não recebi, pastor, então vim buscar o meu dinheiro. Aí o pastor falou: agora é tarde, meu irmão, já está no banco. Pessoal, sério? Você está entendendo? Ou seja, esse camarada não estava perto de Jesus. Ele estava pensando que era uma bolsa de valores, né? Dá 1.000 e vai tentar ganhar alguma coisa, ou então perde tudo. Estava tentando fazer isso. Então com Deus não funciona dessa forma. Se eu quero dar alguma coisa, eu tenho que dar de todo o meu coração. Amém, pessoal? Com toda a minha fé. Mas não pode servir a Deus por causa, eu vou prosperar. Não, eu estou com fome, então eu estou passando fome, eu estou passando dificuldade, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, eu vou me afastar. Não é assim. Não é assim, não. De forma alguma. Então, quer dizer, teve um tempo que nós pregávamos a palavra, teve um tempo que eu pregava a palavra de Deus, eu namorava com a missionária, não era nem noivo ainda, era namorado, não era? E eu estava sozinho naquela cidade, num lugar chamado Litoral Norte de Alagoas. E eu estava sozinho naquela cidade, uma cidade chamada Passos, Passo de Camaragibe. Tinha lugares maravilhosos, tudo. E nós estávamos ali trabalhando na obra de Deus. E lendo essa palavra assim, será que a perseguição, angústia, tribulação, ou fome, ou nudez ou perigo vai me afastar de Jesus? Irmãos, eu fiquei naquela cidade 2 meses. E tinha dia à noite, tinha dia que eu dormia com fome. Sabia? Sério? Tinha dia à noite que eu dormia com fome. Com fome. Não tinha nada. Eu não estou vivo hoje. Estou ou não estou? Estou vivo. E Deus me abençoou de uma forma grandiosa. Não tem comparação a minha vida hoje com aquele dia. Agora, sabe por que eu venci? Porque eu não deixei aquela situação me afastar do meu Senhor. Que eu não estava servindo a Deus para comer alguma coisa boa ou para ter algum dinheiro. Não, era porque realmente eu estava servindo a Deus. E quando alguém perguntava para mim, algum superior: ei, como é que está? Eu estou abençoado. Eu não falava não, pessoal, ficava quieto. Eu estou abençoado. Aí Deus levantou famílias para ajudar. Deus abençoou, né? Eu trabalhava com algo ali também, Deus prosperou. E foi uma bênção para a glória de Deus. Mas demorou um tempo. Então quer dizer, pode passar o tempo que for, custe o que custar. Se você estiver firmado, analisar o que é espiritual e o que é natural, Deus vai te honrar muito em nome de Jesus. Amém, igreja? Então Deus vai te dar grandes vitórias para a glória dele. Então vamos terminar aqui, né? Já era para ter terminado. Nudez, final do 35 aí. Perigo ou a espada, ou seja, a luta. Espada é guerra, né? Será que a guerra, a luta, a batalha pode afastar? Não. A batalha tem que te fortalecer. A batalha tem que te fortalecer em nome de Jesus. Aí ele diz assim, ó, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glorifique a Ele. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que foi o Senhor e é o Senhor Jesus Cristo. Quem recebe, igreja? Então fica de pé e guarda essa palavra. Nós somos mais que vencedores pelo poder de Deus, no nome do Senhor Jesus. E a batalha pode até estar grande, mas a vitória é certa para cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos para os céus, levante as suas mãos bem alto para os céus, em nome do Senhor Jesus, porque a vitória é certa. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, meu Deus. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja abençoando a vida desta pessoa. E nós te damos glórias porque a luta continua e a vitória é certa para a glória do teu nome, Senhor. A tua palavra é verdadeira. Tu és maravilhoso. Então coloque vitória nas nossas mãos levantadas, Senhor. Sentimento por
santo e verdadeiro. Você vai prevalecer, meu irmão. Em nome de Jesus. Tudo está perdido. Pode até parecer perdido, mas você dá glória a Ele, você vai vencer. Derrota o inimigo. Você dá glória a Ele, você vai vencer essa batalha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus poderoso. Aleluia, porque a luta Aleluia, Senhor. continua. Tu és maravilhoso, meu Deus. Aleluia, vai em frente. No final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, tu és fiel, Aleluia, Senhor. porque a luta continua. Aleluia, vai em frente. Aleluia, vai em frente. E no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Nesta hora de agonia, Quando a noite é tão quando fria, a noite é tão fria, a tristeza invade a alma. tristeza invade a alma. E não amanhece o dia. amanhece o dia. E parece não ter E jeito. parece não ter jeito. Essa dor dentro do Essa peito. dor dentro do peito. Aleluia, Porque a luta continua. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia, Jesus. aleluia, porque A luta continua. Aleluia, vai em frente. Aleluia, vai em frente. E no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Oh, aleluia, oh, aleluia, Deus poderoso, aleluia, porque a luta continua, aleluia, vai em frente, aleluia, vai em frente, no final a gente vence. aleluia, porque a luta continua. a gente não se rende, É que a gente não se rende, não se entrega e não se vende, não se entrega, não se vende. mesmo a vida sendo dura, mesmo a vida sendo dura, nos momentos de amargura, no momento de amargura, Deus eu canto aleluia. segure a mão dessa pessoa do seu lado, segure a mão de alguém aí, Aleluia. levante assim, ó, com a mão dela. Oh, aleluia. Vamos lá com toda a fé. Aleluia, porque a luta continua. Vai em frente, aleluia, vai em frente, e no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, aleluia, ó Deus poderoso, aleluia. tu estás aqui, Senhor. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, e no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Aplaude a Ele bem forte. A vitória é certa. Graças a Deus. Amém, igreja? Quem vai vencer? Somos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Posso orar pela oferta, pessoal? Em nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Você que está trazendo hoje a oferta, um voto, o dízimo da obra do Senhor, você que está cumprindo um voto, né? Você que está trazendo o carnê da obra de Deus, ou então o carnê do aluguel, ou então, né, o carnê do programa de rádio. Na mesa sempre tem envelope ali, né, do programa de rádio, tá, pessoal? Você que tem cooperado com a programação, investindo, né, na evangelização do reino de Deus, Deus vai te honrar no nome de Jesus. O carnê vai estar aqui na frente, e se você sentir o desejo no coração de ajudar, não tem valor específico, tá? Tem vários valores aqui para você escolher, mas não é um só. Você vê qual que Deus quer que você coloque no seu coração. Caso
você sentir no seu coração chamado de Deus para ajudar a programação do rádio, nós estamos investindo. Se eu tivesse hoje R$1 milhão, eu investiria todo ele em programação para a igreja, para a obra de Deus, para evangelizar aquelas pessoas que estão sofridas nesse mundo. Amém, igreja? Mas no futuro, venha buscar.